Prezados irmãos e irmãs em Cristo, no mistério pascal que celebramos e na Imaculada Nossa Senhora da Ressurreição, a minha saudação de paz e alegria no Senhor, neste dia de graças que o Senhor nos concede, por sua infinita misericórdia e induvidável providência. Caríssimos irmãos e irmãs, no Calvário, na sua imolação, paixão e morte, Jesus obteve para nós a filiação divina. Nós somos filhos, herdeiros da graça, filhos adotivos. E algo muito importante que Jesus nos obteve com a sua paixão, morte e ressurreição foi a graça da união transformadora nele, com Deus, no Espírito Santo. Sim, meus irmãos e irmãs, a santidade é possível. A santidade é um convite a todos os batizados. Porém, o próprio Jesus disse: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Na verdade, escolhidos somos todos nós. Mas o que Jesus quis dizer é que poucos são os que correspondem ao comando da graça, ao comando do Espírito. Nós pensamos na santidade como uma coisa fora da órbita terrestre. Nós pensamos em santidade como macerações, violência corporal, jejum inadequado, quase que um comportamento esquizofrênico com relação ao mundo e às pessoas. E se nós olharmos para Jesus, ele estava no meio do povo. Era um cidadão judeu, amigo das castas. No entanto, quando tinha que falar a verdade do Pai, ele era o anunciador dessa verdade. Pela graça da união e transformação em Cristo, nós podemos chegar à santidade, qual seja a vivência da fé, da esperança e da caridade. Muitas vezes em grau heróico, mas não pressupõe processo de beatificação e canonização. Nós pensamos que ser santa tem um processo de canonização e beatificação. Eu quero dizer para você, o número de santos e santas que nunca serão beatificados, que nunca serão canonizados, é muito maior do que os santos que nós temos. Dizia São João Crisóstomo que é mais fácil contar as estrelas do céu do que os santos da igreja. Para todos os santos e santas, beatos, veneráveis, servos de Deus, e os que ainda estão entrando em processo que nós conhecemos, nós temos uma pleiade, uma multidão de desconhecidos, de ocultos, de santos do dia a dia. E daqui para frente, você não tenha dúvida, os processos de beatificação estarão contemplando leigos e leigas. Homens e mulheres que no dia a dia forjaram testemunho cristão a tal ponto, deram testemunho cristão a tal ponto, que passaram percebidos como pessoas santas, não apenas virtuosas, não apenas boas, não apenas decentes, não apenas honestas, não apenas justas. Isto são virtudes morais que fazem parte do convívio social e são elementos de um cidadão. Os santos não. Têm um requinte da graça em suas obras. Tem uma marca indelével da graça. Numa palavra, a santidade é para todos. A santidade não é tanto comportamento nem sentimentos, mas uma convicção interior da graça. A santidade não são trejeitos, caras e bocas, cabeça torta. Eu me lembro que quando nós éramos criança, eu pelo menos passei por isso, não sei você, nós batíamos fotos na igreja de mãos postas com a cabecinha torta, não é? Para exemplificar a santidade. Porque vimos assim nas estampas dos santos, vimos assim nas imagens. Santidade hoje é postura frente à realidade, mas postura cristã católica. Santidade hoje é não estar envolvido em intrigas, em brigas, calúnia, difamações contra o próximo. Santidade é suportar a indiferença dos outros, é endereçar a Cristo as nossas boas intenções, é destinar para Deus os nossos planos,
é objetivar a graça em tudo que nos acontece. Eu tenho dito aqui que são 3 elementos que constituem o nosso testemunho na terra: as coisas, as pessoas e as circunstâncias. Por esses 3 polos passamos nós. Por essas 3 realidades estamos imersos. E por isso temos que ver pessoas, coisas, situações dentro do mistério de Cristo. Jesus nos adquiriu com a sua paixão, morte e ressurreição a graça da intimidade com Deus, quer seja pela oração, quer seja pela recepção dos sacramentos, quer seja pela vida da graça em nós, adquirida no batismo, confirmada na crisma. E agora nós podemos ser santos. Uma pessoa santa, na sua maioria das vezes, ela não goza de uma boa reputação. Uma pessoa santa, na sua maioria das vezes, ela é perseguida, ela é injuriada, injustiçada, caluniada, excluída, afastada, muitas vezes do convívio da igreja. Eu sou historiador, não é? Quantas vidas de santos eu tenho escrito? Quantas vidas de fundadoras e fundadores eu tenho escrito? Usando um pseudônimo para que ninguém reconheça a autoria, que foram afastados das congregações que fundaram, que foram colocados no elenco dos esquecidos pela igreja e são os fundadores de ordens, congregações, institutos e comunidades. Interessante notar, eles abraçaram isso como vontade de Deus, como expressão de um querer de Deus que incutia um plano, que guardava dentro daquela rejeição um plano. E a maioria deles hoje estão em processo de beatificação. Já são servos de Deus, alguns veneráveis e outros beatificados, a caminho da canonização. Mas a santidade do que eu falo é a santidade comum dos fiéis. Do dia a dia paroquial, do dia a dia na capela, no dia a dia da vida religiosa, do seminário, da diocese, da arquidiocese, dos movimentos. Não é? O apóstolo Paulo, para que sejais conformes, o Filho de Deus, para que sejais conforme a Cristo. E ele fala numa palavra, configurar-nos a Cristo. Depois da queda de Adão, por mais simbólica que seja essa história, só tinha uma forma do mundo voltar a ser, diante de Deus, esplendor da sua glória. Precisava que um Deus viesse, se fizesse homem, e com a sua morte, o seu sacrifício, o seu holocausto, restaurasse a humanidade. Pois bem, esse homem é Jesus. Então ele é o novo Adão. Ele restaurou a humanidade. Ele reconfigurou o gênero humano. Ele salvou o homem da malícia do pecado, que queria deixar uma marca eterna, que o batismo deflagrou, que o batismo restaurou, que o batismo ressignificou. Se alguém perguntar a você por que a igreja batiza crianças, porque é um dom gratuito, você não precisa ter consciência dos méritos do batismo, é um dom gratuito da graça, em virtude do pecado que está em nós, como diz o Salmo, eu nasci do pecado e no pecado a minha mãe me concebeu, o Salmo 50. Irmãos e irmãs, nós podemos ser santos, não para a opinião pública, nem da igreja, não para sermos aplaudidos, porque se uma coisa que o santo não é pessoa aplaudida, mas para Deus. É algo que acontece entre nós e Deus. Ele conhece as nossas intenções, as nossas motivações mais secretas. E quando nos julgam, não sabem o que se passa entre nós e Deus. E quando nos julgam, não sabem as realidades da comunicação e da intimidade com Deus que eu e você temos, ou venhamos a ter. Por isso, ficar preocupado com o que penso de nós, com o que penso de você, é perder tempo no caminho da santidade. Todas essas pessoas que falam mal de você, que falam mal de mim, são pecadores, como eu. Só tem um detalhe, eu posso usar esse mecanismo de calúnia, fofoca, maledicência, como degraus que sobem até Deus e me levam até Deus.
Mas se eu quero bater de frente, de igual para igual, quero respeito a mim, exijo responsabilidade jurídica pelo que fazem comigo, eu perdi a graça de ser santo. Somente quando nós morrermos, irão ler nossos escritos, irão contar as virtudes que nos irão praticar. Mas até mesmo isso não nos interessa, porque já estaremos numa possível dimensão depois da morte. Amados irmãos, nós somos chamados à santidade, a nos conformar à pessoa de Cristo, a nos identificar. Aqui nunca fez tanto sentido a canção do Padre Zezinho. É verdade que o Padre Zezinho não é mais o mesmo. O Padre Zezinho está ácido, áspero, grosseiro. As entrevistas do Padre Zezinho são de ataques a pessoas, acho que por causa da idade. Mas no tempo que ele era um bom sacerdote, nós crescemos com suas músicas, não é? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. É essa a plataforma da santidade. A imitação, tanto quanto possível, da nossa natureza humana, da figura de Cristo. E não nos importar com o que pensam de nós os líderes da igreja ou os seus subordinados, os leigos. E não ficar doente porque um padre, uma freira, uma congregação não gosta de nós. Perdoá-los, mas avançar no caminho da perfeição, avançar na trajetória da graça, avançar no conhecimento de Deus e por isso mesmo no conhecimento de mim mesmo. Santa Teresinha sofreu muito no Carmelo, você sabe. Muito, 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 muito. E quando as irmãs perguntavam por que ela não se defendia das acusações, ela dizia: eu sou o que sou diante de Deus, e eu sou o que Deus pensa de mim, parafraseando São Paulo apóstolo. Santa Teresinha dizia: no coração da igreja eu serei o amor, e assim serei tudo. Ela seria uma tremenda hipócrita se dissesse isso e corresse atrás da estima das irmãs. Na nossa comunidade Cristo Domino, nós temos um quarto voto chamado Fuga das Honras. Por esse voto, nós prometemos que não iremos atrás do amor humano, mas daremos o nosso amor a todos. Prometemos que não queremos a estima alheia, mas estimaremos os outros. Prometemos que não queremos amizades, mas estaremos dispostos a acolher com amor sincero quem de nós se aproxima. Mas esse voto tem o ponto mais difícil: não nos importar com o que dizem de nós, a não ser que seja uma calúnia moral grave que afetará a nossa vida social e é preciso a intervenção da polícia, da justiça. Mas em coisas banais, corriqueiras, fruto da inveja, da fofoca, da maledicência de quem foi educado numa família assim. Olha, todo fofoqueiro, toda fofoqueira foi educado por uma mãe fofoqueira, por uma tia fofoqueira, por um pai fofoqueiro. Se é feio fofoca em mulher, você imagina em homem, não é? Toda pessoa que destrói a honra e a moral do próximo aprendeu com a mãe, com a avó, com a tia, com a madrinha, com primos e primas, não com a igreja. Eu estive essa semana em missão com os padres camilianos e eu falava para os jovens assistidos pastoralmente por eles: quando vocês forem falar de um problema na igreja, nunca digam um escândalo dos padres, mas diga na vida dos padres. Nunca digam um escândalo da Igreja Católica, mas na Igreja Católica. Nunca se refiram aos defeitos da Igreja, mas na Igreja. A Igreja é santa. É a noiva, é a esposa do Cordeiro, e se você não pensa assim, você não produz fruto dentro dela. Então hoje a nossa reflexão é essa: a santidade ao alcance de todos os batizados. Não é para uma carmelita, não é para um beneditino, não é para um cisterciense, não é para um capuchinho, não é para um bispo, um arcebispo, não é para um monsenhor, um cardeal e nem mesmo para o papa. Agora, existem pessoas que correspondem melhor,
de modo mais sincero, objetivo, prazeroso, fiel ao apelo para ser santo. Quando a gente escuta falar fulano é uma pessoa muito santa, nós logo sentimos que aquela pessoa vive o evangelho, sim ou não? Quando dizem de nós, não, fulano é uma pessoa muito virtuosa, e nós cremos e devemos crer, significa que essa pessoa está vivendo na ordem da graça, seja homem, seja mulher, criança, jovem. Na nossa comunidade tem muitos jovenzinhos, né? Que vêm com as mães para as noites de oração. E tem um rapazinho de 13, 14 anos, muito devoto de Padre Pio. Outro dia eu lhe ofereci uma relíquia de primeira classe de São Frei Pio que eu havia ganho das irmãs Clarissas Capuchinhas, que são minhas amigas. E me deu vontade de me desprender em favor dele. Aquele garoto, aquele jovem rapaz não se continha em alegria e ele andava com a relíquia, não é? Na mão, dentro de uma caixinha dourada, e mostrava a mãe, mostrava outra pessoa e mostrava outra pessoa, e eu de longe observando aquela cena pensava, meu Deus, conservai-o nesta euforia, nesta ousadia, nesta alegria de vos pertencer. E isso pela intercessão de São Frei Pio de Pietrelcina. Então, santidade é essa ousadia, é esse empolgar-se pelas coisas de Deus e não ter tempo para ninharias, para coisas tão pequenas, para coisas até que são da deseducação humana. O santo, acima de tudo, é uma pessoa cortês, educada. Eu diria, o santo é uma pessoa fina. Por mais grosseira que seja a sua pobreza, por mais que viva no abscondimento, por mais que viva no aniquilamento físico e material, o santo, a santa é uma pessoa fina. Não se deixa levar pela balbúrcia que há no mundo, né? Burburinho. O Salmo 1 diz, feliz o homem que não se senta na assembleia dos maus. Então, irmãos, Cristo conseguiu para você e para mim a graça de sermos santos. As portas, os celeiros da graça estão abertos. Compete a nós abraçarmos esses dons. Compete a nós uma conversão sincera, um voltar-se para Cristo de modo sincero e sermos santos. Repito, não para agradar ninguém, não para ganhar aplausos, elogios, placas, não para receber condecorações e homenagem. Ao contrário, o santo vive escondido com Cristo em Deus. O santo vive no anonimato da fé, mas neste anonimato ele age, neste anonimato ele produz fruto. Sabe quando alguém lhe persegue e você está produzindo frutos na igreja? A história futura contará a sua história e a dos seus inimigos. Tenha certeza, no futuro, a história, o povo, as pessoas irão elencar as suas virtudes e denunciarão seus inimigos, inclusive com os nomes deles. E você será vitorioso em Cristo pós-morte. E seus inimigos desmascarados pela história. Porque a história é neutra, mas não perdoa ninguém. Sejamos santos. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade mariana, Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia no Meireles, da Casa Mãe, na Aerolândia.